Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa e poderosa presença para adorá-lo. Adorar a Ele, único digno de honra e glória. Adorar a Jesus Cristo, Filho de Deus. Adorar a Jesus que deixou o seu trono de glória, aleluia, e veio ao mundo, se fez carne, aleluia. Aqui ele sofreu, aleluia, glória a Deus. Aqui ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, por amor a mim, por amor a você, aleluia, glória a Deus. Hoje nós temos o livre acesso, liberdade, aleluia, de estar na presença do Senhor, sem a intervenção de um sacerdote, aleluia, a qualquer momento, a qualquer hora, aleluia, nós podemos entrar na presença do Santo dos Santos em oração, em adoração, para a glória de Deus. Quem nos deu esse livre acesso, essa liberdade foi Jesus Cristo. E a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele toda adoração. Aleluia, glória a Deus. E nós estamos aqui para adorar Ele com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Deus lindo e poderoso. Vamos estar meditando em Daniel no seu capítulo 6. Glória a Deus. Daniel no seu capítulo 6, versículo 14. Daniel, capítulo 6, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: que tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado. E determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Amém? Nós vemos aqui que o rei Dário, ele era muito amigo de Daniel. Ele tinha muito estima, muito amor por Daniel. Aleluia, ele tinha respeito por Daniel. E nós vemos aqui que foi assinado um decreto, aleluia, de que todo aquele que fosse achado, que fosse pego, adorando outro Deus que não fosse, aleluia, o rei Dário, aleluia, glória a Deus, seria então lançado na cova dos leões. E Daniel, ele tinha o costume, olha que maravilha. Você tem o costume de orar? Você tem o costume de entrar no seu quarto, fechar a porta e orar e adorar o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Daniel, ele tinha esse costume de orar 3 vezes ao dia no seu quarto, o quarto dele. Em cima, ele abria a janela ali para o lado de Jerusalém, a sua cidade natal amada. E ali ele orava por Jerusalém, ali ele orava 3 vezes ao dia. Ele tinha esse costume. Aleluia, glória a Deus. E ele não deixou de orar, aleluia, glória a Deus, 3 vezes ao dia no seu quarto. Ele não deixou de buscar a presença do Senhor 3 vezes ao dia no seu quarto. Aleluia. Por conta desse decreto, ele não se amedrontou. Aleluia, glória a Deus. Ele não se amedrontou, ele não foi covarde, ele não recuou. Não, ele continuou. E ele então foi achado pelos sátrapas, aleluia,
que estavam com inveja dele, pois ele foi colocado, aleluia, como presidente. Ele foi colocado como presidente. O rei Dário constituiu, aleluia, sobre o reino 3 presidentes, e um deles era Daniel, aleluia. E os sátrapas, eles precisavam dar conta para Daniel do que estava acontecendo. Eles precisavam prestar conta com Daniel. Então eles ficaram com inveja de Daniel. Então baixaram ali esse decreto para poder pegar Daniel, para poder acusar Daniel. Aleluia, glória a Deus. Daniel não amedrontou, continuou orando 3 vezes ao dia. Foi pego por esses sátrapas, pois ele orava de janelas abertas. Foi pego, aleluia, glória a Deus, e foi apresentado. Os sátrapas então foram até ao rei Dário para contar para ele, para entregar Daniel a ele, dizendo que Daniel 3 vezes ao dia se colocava em oração ao seu Deus. E aqui nós vemos no versículo 14, que tendo o rei ouvido essas coisas, ele ficou muito penalizado, muito triste. Parece que o chão saiu. Já aconteceu de você receber uma notícia que te penalizou, que te deu um baque? A notícia foi tão ruim, a notícia foi tão forte, que te deu um baque, você penalizou, o chão saiu, parece que você perdeu o chão, não tinha firmeza. Já aconteceu isso com você? Isso aconteceu com o rei Dário, quando ele recebeu a notícia de que Daniel foi pego. Aleluia, glória a Deus. Tendo o rei ouvido essas coisas, ele ficou penalizado, ele ficou com pena de Daniel, ele se compadeceu por Daniel e determinou consigo mesmo. E ali ele pensou, com ele mesmo ali, ele pensou em livrar a Daniel da cova dos leões, em livrar o Daniel desse decreto. E até o pôr do sol, então foi o dia inteiro ali, rei Dário correndo ali, correndo aqui, atrás de lei, para mudar a lei, para que Daniel não fosse lançado na cova dos leões. Até o pôr do sol se empenhou por salvar. Até o pôr do sol ele se empenhou em salvar a Daniel, mas ele não conseguiu. Ele, rei Dário, ele não conseguiu livrar Daniel da cova dos leões. Aleluia. Era propósito de Deus, era plano de Deus, Daniel cair na cova dos leões. Era plano de Deus. Para quê? É para a glória de Deus ser manifestada. Aleluia. Por isso que muitas das vezes Deus os permite cair na cova dos leões, para que o nome dele venha a ser glorificado, assim como aconteceu, aleluia, com Lázaro. Lázaro não foi curado. Jesus poderia ter lançado uma palavra, e essa palavra, como espada de 2 gumes ali, ela tinha poder de ir lá em Betânia, na casa de Marta e Maria, na casa de Lázaro, aonde Lázaro se encontrava enfermo, e curar Lázaro, porque a palavra de Jesus ela cura. Mas não, Jesus, ao saber que Lázaro estava doente, ele ainda permaneceu ali, aleluia, durante 4 dias. Ele não foi ali, não acompanhou aquele mensageiro até a casa de Lázaro para curar o seu amigo, não. E Jesus era amigo de Lázaro.
Por que ele não foi? Porque a glória de Deus precisava ser, aleluia, manifestada na morte de Lázaro. Lázaro morreu, foi sepultado, 4 dias já sepultado, já em decomposição, é que Jesus chegou, aleluia, aramanai. É que Jesus chegou. Então Marta e Maria ali, e os outros que estavam ali consolando Marta e Maria, acompanharam Jesus até o túmulo. E ali sim, Jesus operou o milagre, mas lá já estava morto dentro do túmulo, sepultado, em decomposição. Então, muitas das vezes o Senhor, mesmo nós orando, porque Daniel continuou orando, era um homem de oração, era um homem com compromisso com Deus, ele tinha um compromisso de estar orando 3 vezes ao dia, ele não deixou de fazer esse compromisso, por causa daquele decreto. Daniel continuou orando, aleluia, glória a Deus, e mesmo nós orando, muitas das vezes Deus não nos livra da cova dos leões, Deus nos permite cair, mas não tenha medo. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti. É o Senhor prometendo para você que é contigo na cova dos leões. É preciso você cair, é para a glória de Deus, e você não vai morrer. Você vai sair da cova dos leões ileso. Rei Dário, amigo de Daniel, tentou livrar Daniel de todas as formas ali, com toda a sua força, com toda a sua influência, livrar Daniel, mas não conseguiu. Até o pôr do sol ele tentou. E ali aqueles sátrapas, eles tinham um argumento forte. Disseram para o rei, não é certo, é decreto ali dos medos e dos persas, não pode ser revogado, não pode ser mudado. Decretou, está decretado. E o rei então, penalizado, deu ordem para que trouxesse Daniel. Daniel estava na casa dele. Pegasse Daniel, tirasse do conforto da sua casa e lançasse na cova dos leões. Ele foi lançado na cova dos leões, mas os leões jejuaram, dormiram a noite inteira. E o anjo do Senhor entrou na cova com Daniel, aleluia, fazendo ali os leões jejuar e dormir a noite inteira. E Daniel na cova ficou sossegado, tranquilo. Por quê? Porque Deus permitiu Daniel ver o anjo. Você vai ser lançado na cova, não vai ser livre dessa cova. É preciso você ser lançado. Seja forte, seja corajoso. Deus, ele é contigo. O nome do Senhor, através da sua vida, você sendo lançado na cova dos leões, vai ser um grande testemunho, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Vai ter testemunho e é grande, mas é preciso você ser lançado na cova dos leões. Cantarai. E Deus permitiu Daniel ver o anjo ali com ele. Então Daniel a noite inteira ali não sentiu medo na cova. Ele entrou tranquilo. Deus vai permitir você ver ele com ele. Você vê, ele te vê. Deus vai permitir. Ali na cova, quando você estiver ali, você vai ver Deus. E você vai ficar tranquilo, vai receber uma paz, uma tranquilidade, porque Jesus vai estar ali com você na cova. O leão vai jejuar. Você não vai morrer, você vai sair no outro dia da cova. Vai ser só uma noite. Vai ser só por um tempo. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você vai sair da cova ileso. Arabassuribiandarai. Vai sair da cova, Aramaná, Xeribiandarai. Vai louvar o nome do Senhor, vai dizer: ó rei,
vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência. Você é inocente? Aleluia. Se você é inocente, Deus vai te livrar da cova. Daniel foi livre da cova porque era inocente. Olha que forte. Foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, eu não cometi delito algum. Daniel não pecou contra Deus e nem contra o rei. Aleluia. Nem contra o rei Dário. Olha o tanto que é importante também nós honrarmos a Deus, ser inocente diante de Deus e ser inocente também diante dos homens. Nós temos aí autoridade sobre nós e nós devemos dar honra a quem tem honra, obedecendo às autoridades. Aleluia, aramaná, suribicando, submetendo. Você precisa se submeter às autoridades humanas. Aleluia, arabassuribianda, dando honra a quem tem honra. Daniel dava honra ao rei Dário. Daniel dava honra a Deus. Era inocente diante de Deus e era inocente diante do rei Dário. E por isso se achou inocente. E Deus o livrou da cova dos leões, porque não foi achado diante de Deus delito algum contra Daniel. Delito algum que Deus tivesse cometido contra Deus, que Daniel tivesse cometido contra Deus, e nem delito algum que Daniel tivesse cometido contra o rei Dário. Por isso Deus o livrou da cova dos leões. Daniel saiu da cova. Você vai sair dessa cova. Deus vai permitir você cair, mas Deus vai entrar com você e você vai sair de lá ileso. E o nome do Senhor vai ser glorificado, adorado através da sua vida. O testemunho vai ser grande, vai se estender a muitos nas redondezas. O nome do Senhor vai ser glorificado, a sua história vai ser contada e o nome do Senhor vai ser exaltado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você sabe quem foi lançado na cova dos leões e foi morto depois que Daniel saiu? Os inimigos dele. Deus honrou a Daniel. Aleluia. Daniel entrou com fé em Deus na cova dos leões. Você vai entrar com fé em Deus na cova dos leões. E quando ele saiu de lá, os inimigos de Daniel é que foi lançado. Os inimigos e a família deles foram lançados na cova dos leões. E antes que eles chegassem ao fundo da cova, já na entrada da cova, os leões vieram e tragaram eles. Não sobrou nem os ossos. Aleluia, aramanai. Deus é Deus de justiça. Ele faz justiça por você. Ele faz justiça do jeito dele, para a glória dele, da maneira dele. Ele faz como melhor lhe apraz, porque ele é Deus. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.